Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas à tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para acabar, não tenho forças, de mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis ao uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E caminhando então no nosso ano litúrgico, nós então nesse mês de setembro, onde a igreja ela nos convida a nos aproximarmos ainda mais da palavra de Deus, para poder então descobrir o Cristo que está presente nas Escrituras. Nós temos então hoje a oportunidade que a igreja nos concede de podermos deixar iluminar pela palavra de Deus, que quer nos convidar a uma reflexão, principalmente, sobre a quem nós estamos servindo. Se é a Deus ou ao dinheiro. Por que essa reflexão, por que esse questionamento para nós hoje? Porque isso, de fato, é que vai determinar as nossas atitudes, aquilo que nós estamos vivenciando. Então, é preciso, de fato, ter clareza sobre a quem nós estamos seguindo. E para poder, então, iniciar essa nossa reflexão, ao invés de começar do início do Evangelho, nós poderíamos, então, inverter a ordem. Começar no fim do Evangelho, onde então Jesus vai nos dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um e amar o outro, ou vai se apegar a um e desprezar ao outro. E aí nós podemos então, diante desse questionamento de Jesus, podemos iluminar a nossa vida nessa nossa reflexão, nesse nosso discernimento. E para isso, Jesus então diz para nós uma parábola que é uma das mais complexas a qual nós lemos na Sagrada Escritura. Por quê? Ora, nós temos aqui Jesus que vai então elogiar alguém que está agindo de maneira errada. Mas é preciso compreender o que Jesus está querendo dizer com isso. E para isso, vamos então nos lançar a esse evangelho tão rico que hoje vai então ali nortear a nossa reflexão. Jesus então se dirige primeiramente aos discípulos. Domingo passado, só recordando, recapitulando, nós então ouvimos Jesus que está a caminho de Jerusalém, e agora então, no domingo passado, ele para e diz às multidões, ou seja, entre eles
aos fariseus, às autoridades religiosas da época, e narra aquela belíssima parábola da misericórdia. E ali nós tínhamos então Jesus que na primeira parábola falava sobre as ovelhas, a segunda moeda e a terceira o pai misericordioso, ou como alguns querem chamar, o filho pródigo. E podemos então nos enriquecer que Deus é misericórdia, nos perdoa e nos acolhe de braços abertos. E hoje então Jesus se dirige de fato para os discípulos, ou seja, aqueles que são seus seguidores, para que tome uma decisão na sua vida de quem eles querem seguir. E aí então ele narra essa parábola desse administrador que então serve a um senhor que é rico. E aí então esse senhor com certeza ouve dizer algumas coisas erradas da administração dessa pessoa. E aí nós podemos então olhar, já abrir um parêntese e olhar para a primeira leitura de hoje. Por quê? Está totalmente em sintonia. A primeira leitura de hoje é do profeta Amós, 12 séculos antes de Cristo. Olha só quanto tempo. E até chegar ao nosso tempo, quanto tempo ainda mais, Mais de 3.000 anos. E o que ele está dizendo nessa primeira leitura? Amós, que é a voz de Deus, ele então está dizendo e denunciando essas pessoas comerciantes que estão se aproveitando, ou seja, dos bens, para poder extorquir aqueles mais necessitados. Por quê? Estão então ali tramando como vão adulterar balança, quando vão então ali, vender o trigo de péssima qualidade. E se a gente olhar para a nossa realidade, vai falar, nossa, mas parece o noticiário do jornal ontem. Porque continua a acontecer as mesmas coisas no dia de hoje. E o que mostra para nós que as pessoas que estão no poder conhecem a palavra de Deus também. Porque agem e continuam a agir da mesma forma. Mas o que o profeta diz com isso? Ora, que Deus vê, Deus olha, e é Deus que vai fazer justiça. Por quê? Nós, muitas vezes, não temos essa oportunidade de podermos, então, fazer justiça, mas é Deus que vai fazer a justiça, porque a nossa justiça, ela é falha, infelizmente. Ela é muito falha, mas Deus não despreza, como o salmista de hoje nos convida a rezar. Ele, então, eleva os pobres, os que sofrem. Deus estará sempre conosco, olhando por nós, e vai fazer a justiça no tempo oportuno. Mas é muito interessante porque ainda continua a acontecer da mesma forma. E é muito mais interessante ainda porque, olha, as pessoas então vão dizer, olha, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? Por que a lua nova? Ora, a lua simboliza aqui a ressurreição, a festa da Páscoa, Então eles não podem vender, eles não podem ali negociar. Então eles estão apressados, para poder passar tudo isso e voltar novamente a enriquecer, a encher os seus cofres. E ainda vai dizer, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar peso, adulterar balanças. E o sábado, meus queridos irmãos, eles não poderiam trabalhar. Então eles têm pressa de acabar, de passar logo o sábado, mais uma vez para poder então ali se enriquecer cada vez mais. Então Deus, ele eleva os pobres, aqueles que sofrem, Deus fará então a sua justiça. E aí nós podemos então voltar para o evangelho de hoje, onde então Jesus, ele vai narrar para a nossa parábola do administrador que está administrando mal e vai ser tirado ali da administração. Mas olha só a atitude desse administrador. Ele começa a pensar, e é tudo uma estratégia. E ele pensa então, o que eu vou fazer? Porque eu vou ficar sem um emprego, não vou ter mais de onde arrecadar meus dinheiro, de me enriquecer, de sustentar o meu bolso. O que eu vou fazer da vida? Ora, cavar eu não tenho mais força. Não sabemos se ele já é de idade, se ele tem algum problema de saúde, mas não importa. Para cavar ele não tem forças, ele sabe o que pode fazer. Mendigar eu tenho vergonha. Aí ele então pensa, olha, já sei o que eu vou fazer. Vou chamar então aqueles que estão devendo ao meu patrão e vou falar a um, senta, quanto você deve? Eu devo 100. Escreve aí 50. E o outro? 100 barris de trigo,
escreve 80. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele não está tirando do patrão. Pelo contrário, ele está tirando aquilo que ele iria se beneficiar, ou seja, está tirando aquilo que ele iria ganhar como uma comissão, entre aspas, por assim dizer. E ali, ele tirando, deixa de receber aquela comissão, mas lá na frente ele vai pegar essa comissão. Olha só como ele é inteligente. Eu tiro agora, não recebo agora, mas lá na frente eu chego para isso, olha, você lembra? Olha, eu cheguei lá para você, você devia, 100, eu coloquei 50. Olha, eu te ajudei, me ajuda agora, que eu estou precisando. Então, é justamente essa atitude, essa esperteza, que Jesus está elogiando no Evangelho de hoje. Mas não quer dizer que o que ele está fazendo está certo, mas que é uma pessoa inteligente, que pensa, que reflete sobre as dificuldades a qual ele vai passar e planeja essa estratégia dele para poder continuar se beneficiando. E aí então Jesus elogia porque os filhos das trevas são espertos, enquanto os filhos da luz não. Muitas vezes nós ficamos então esperando, que Deus faça por nós, mas muitas coisas são nós que devemos fazer. Por exemplo, essa estratégia de poder se beneficiar, enriquecer, se tem algo de errado, vamos denunciar. Ah, mas não adianta nada, mas se a gente não falar, se a gente não pronunciar, se não denunciar, vai continuar do mesmo jeito. Vai que, essa justiça chegue a alguém que esteja disposto a poder então ali acabar com isso. Não podemos então já ir para um caminho já pensando que isso não vai dar certo. Imagine se esse administrador ele pensasse, olha, eu vou fazer isso aqui, mas depois a pessoa não vai me devolver isso. Então não vai adiantar nada. Não, ele faz. E lá na frente ele vai lutar para poder então conseguir aquilo que ele deixou de receber. Então, meus queridos amados irmãos, tudo isso mostra para nós que aqueles que se beneficiam do dinheiro, e é isso que o Evangelho de hoje nos convida a refletir, o senhorio de Jesus na nossa vida. Porque aqueles que então se utilizam ou servem ao dinheiro, as pessoas cada vez vão enriquecer cada vez mais e vão fazer coisas que a gente então pode presenciar nos dias de hoje. As atitudes que as pessoas fazem para poder enriquecer cada vez mais. Muitos então, eles desviam dinheiro destinado a uma educação, a uma saúde. Época de campanha qual nós estamos vivenciando. Pessoas que então ali recebem dinheiro de grandes empresas, tudo para poder então ter uma campanha, para que quando for eleito, eles então devolvam para as pessoas. E aqui a gente não está citando o nome, mas a gente quer ser claro com a situação nos dias de hoje, que não muda, está da mesma forma, e é por isso que essa palavra ela é totalmente atual para nós. Olha só a segunda leitura de hoje, então, onde Paulo ele escreve para Timóteo. Ele vai dizer então, olha, antes de tudo recomendo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Mas olha só o que ele diz aí no versículo 2. Pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos. Não é possível. Paulo está vendo o que está acontecendo hoje e está falando de hoje. Mais uma vez. Então a palavra de Deus se atualiza no nosso tempo. Por quê? O dinheiro continua a dominar tantas pessoas. E as pessoas que deveriam governar, administrar para o povo, elas administram para si mesmo, para se enriquecer. Infelizmente, é esse o contexto a qual nós estamos vivenciando. Mas não podemos então desanimar, é preciso rezar, e muito, clamar, como foi feito na nossa paróquia, essa vigília, clamando pelo nosso país. Então, nós precisamos, não podemos ficar somente presos ali, mas sempre, constantemente estar elevando a Deus orações, pelos nossos governantes, para que possam então, de fato, servir aqueles que o elegeram, que esperam deles um bom governo, uma boa administração. E assim então, meus queridos amados irmãos, que voltando mais uma vez para o Evangelho, nós temos a oportunidade de poder perceber que aqueles que se enriquecem, que têm o dinheiro como Deus da sua vida, eles fazem coisas perversas, tiram a vida das pessoas, silenciam as pessoas, fazem de tudo para continuar
cada vez mais arrecadando dinheiro. Agora, aqueles que então querem seguir a Deus, com certeza vão receber um bem maior do que essas pessoas não sabem, né? A importância que esse bem tem para nós, que é a nossa vida, a nossa salvação, que Deus então entregou de graça, gratuitamente, na cruz por amor a cada um de nós, e continua a se entregar ainda, a todos os dias, por todos aqueles que esperam e confiam nele. E isso ninguém e nada pode tirar de nós. Então, nós precisamos ter consciência de que o bem maior, quem pode então nos dar, é Deus, e não o dinheiro. O dinheiro, pelo contrário. Quantas pessoas estão aí, né? Tem até muito dinheiro, mas que não tem o sentido para a sua existência. Perderam o sentido da sua existência, estão em depressão, estão com doenças que o dinheiro não consegue ali trazer a solução para aquela cura. Então são pessoas infelizes, embora tendo muito, bens materiais, dinheiro em tudo, mas não tem o essencial para a sua vida, que é o amor de Deus que nos preenche, nos enriquece e dá sentido principalmente à nossa existência. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então aproveitar a oportunidade que então Deus nos concede de poder refletir sobre o seu senhorio e que nós possamos então pensar: a quem eu estou servindo? Não quero resposta de vocês, isso é você em Deus. E o dinheiro que entra na nossa casa é um dinheiro limpo? É um dinheiro justo? Porque eu digo para vocês que a experiência de vida nos leva a perceber que o dinheiro injusto, ele não cresce, ele não edifica, ele não traz coisas boas para a nossa vida. Pelo contrário, só nos leva à destruição. Que nós possamos então rezar e colocar diante de Deus a nossa proposta, a quem nós queremos de fato seguir. A Deus e o dinheiro. Por quê? Se nós somos fiéis um pouco, Deus nos confiará mais. Essa é a certeza que nós temos. Então que nós possamos ser fiéis um pouco, para que Deus nos enriqueça com toda a sorte e bênção, porque além das riquezas que nos dá a nossa própria vida, a salvação, nós temos os dons do Espírito Santo que servem como ferramenta para nós vivermos bem essa vida, a qual Ele ofertou para cada um de nós. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude a podermos discernir e escolhermos o caminho do seu Filho, para que nós possamos então nos lançar sem medida para alcançar esse bem maior que Deus oferta a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.